Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ainda que nesse versículo, e depois em seu contexto, vá nos direcionar para o tempo de realização, o Senhor nos mostra que este tempo não é aleatório, ou muito menos algo limitante, mas o tempo nos leva a entender o propósito. Pois, havendo tempo oportuno para o propósito, vemos a necessidade de compreender o que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Procurando em alguns dicionários, todos convergem a um ponto. Propósito é algo que se deseja alcançar, um alvo ou objetivo. Ela deriva da palavra de latim propositum, que significa intenção. E a Bíblia, a palavra, o que ela diz sobre propósito? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é possível observar o próprio Deus, bem como os profetas e apóstolos, utilizarem a palavra propósito. O propósito na palavra é mais que um simples alvo. Ele possui seu próprio significado, vontade ou até mesmo plano. Em Provérbios capítulo 19, versículo 21, Salomão diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. No próprio versículo, o autor já explica que a vontade de Deus é o que predomina. Por isso, o significado de propósito de Deus na palavra é um só: o cumprimento de seu plano e sua vontade na vida dos teus servos. Se você pertence ao Senhor, saiba, Ele tem um plano para se cumprir através da sua vida. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para mim e para você, e nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Por isso, dizer que Deus tem um propósito é o mesmo que dizer que Deus tem um objetivo, um alvo, um plano para a sua vida. Se o propósito é o mesmo que vontade, o significado é algo muito bom, pois, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, Paulo descreve sobre isso nos mostrando algo grandioso. Olha o que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra, e fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, ele quer nosso bem e que sejamos felizes. Na palavra, vemos vários exemplos de propósito. Podemos citar o do rei Davi, muito conhecido por matar o gigante dos filisteus. Deus tinha um plano para Davi desde o princípio. Ele mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, mesmo que ainda fosse jovem. Depois, como rei, ele escreve lá no livro de Salmos, no capítulo 139, sobre o seu propósito, ao dizer lá que Deus, ele começou a observar tudo o que ele fazia. E ao dizer que no livro que todos os escritos, ou melhor, todos os seus dias, cada escrito é determinado, e ainda que nenhum deles existisse, Davi viveu grandes coisas e venceu muitas batalhas por ter escolhido viver debaixo do propósito, ou seja, da vontade do Senhor. Portanto, o maior propósito daquele que vive a vida de Cristo é servir, adorar, honrar e engrandecer o nome do Senhor. Por isso, para viver a vontade de Deus, não adianta visitar igrejas, reuniões e muito menos só ler a palavra. É necessário confessar a Jesus Cristo e viver conforme os conselhos da palavra, como único e suficiente Salvador da sua vida, sabendo que este algo novo se manifestou, a vida de Jesus
está nele. A palavra é um livro de conselhos de um pai que ama os filhos. Deus conhece o nosso coração. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é todo-poderoso. E é onipresente, ou seja, está em todo lugar. O Senhor sabe o que queremos e concede nossos desejos segundo a sua vontade, para que vivamos o seu propósito e cumpramos nossa missão aqui na terra. Se ele te chamou, não tem como fugir. Por isso, continue buscando a face de Deus para conhecer a sua vontade e entender seus propósitos. E dizem um conto que um certo sultão era dono de muitas propriedades e tinha conseguido toda a riqueza material que um homem poderia desejar, mas, mesmo tendo conquistado tudo, sentia um grande vazio interior, por não conseguir responder 3 perguntas que o levariam ao seu propósito de vida. O que eu devo fazer? Com quais pessoas que eu devo fazer as coisas que Deus me pede para fazer? Quando devo fazer isto? O sultão pediu conselho para todos os sábios do reino, e então um deles disse: existe um derviche em um lugar muito longe daqui que pode lhe dar a resposta que deseja. O sultão imediatamente partiu para encontrar este tal derviche. Após muitas semanas de viagem, ele chegou ao lugar distante. O derviche estava cultivando a sua terra e ele era um homem simples. Estava recitando algo que dizia: existe um trabalho a ser feito, que está além do conhecimento. Perceba isto e vá. Não trabalhe para obter joias, seja a mina. O coração é uma morada temporária, deixe-o e venha. A alma é uma morada final, perceba isto e vá. O sultão, contudo, não estava interessado em poemas ou citações. Imediatamente fez 3 perguntas ao derviche. Este não respondeu e continuou o seu trabalho e a sua citação. O sultão ficou muito irritado e disse: você não sabe quem eu sou? Eu sou o sultão dos sultões. Mas isto não causou a menor impressão para o derviche, que continuou fazendo as suas tarefas. Neste meio tempo, um homem gravemente ferido apareceu de repente e caiu no chão na frente dele. E então disse ele ao sultão: ajude-me a levar este homem para minha casa. O sultão respondeu: eu vou ajudá-lo, mas você vai ter que responder as minhas perguntas depois. Mais tarde, disse o derviche, juntos levaram o homem ferido para dentro da casa onde ele foi curado. Depois de algum tempo, o sultão disse: agora eu gostaria de receber as respostas às minhas perguntas. Você pode voltar para o palácio, disse o derviche, porque você já recebeu as respostas às suas perguntas. Quanto ao que fazer, você deve fazer aquilo que vem até você e o que se apresenta em seu caminho. Quanto ao com quem você deve fazê-lo, a resposta é: com aqueles que estão presentes. E quanto ao quanto fazê-lo, você deve fazê-lo no momento em que acontecer. O quanto você tem escutado as respostas que lhe aparecem no caminho. Entender o propósito é compreender sua caminhada nessa terra e aonde Deus te colocou. Pois, quando paramos para ouvir a voz do Senhor, Ele esclarece o nosso entendimento. Aquele sultão foi se consultar com alguém. Hoje, temos o livre acesso ao Senhor. Basta você ter essa disposição em parar, buscar, esperar, ouvir e praticar tudo o que foi ensinado. Quando entendemos o nosso propósito no Senhor, tudo fica mais nítido para o cumprirmos. Viva aquilo que o Senhor preparou e te chamou para fazer e ser, pois para tudo nos céus, na terra e debaixo da terra tem um propósito. Viva o seu propósito e desfrute de tudo que o Senhor preparou para você hoje. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e da maneira que o Senhor fez, pois o Senhor nos deu mais um dia.
mas este dia para consagrarmos tudo diante de Ti, mais um dia para desfrutarmos de tudo que o Senhor preparou, mais um dia para podermos contemplar a presença da Sua glória, mais um dia para podermos desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Então, Pai, faça, cumpra e estabeleça o Seu querer em nossas vidas. Não que seja conforme nós achamos ou nós queremos, mas que seja conforme o seu querer. Pois a sua vontade é plena para todos aqueles que compreendem aquilo que o Senhor tem preparado. Então, desde já, despedace, desfaça todo tipo de bloqueio, ilusão, encantamento, tudo aquilo que vem gerando ou criando dúvidas na mente, Senhor, dos teus filhos. Antes, coloca a certeza naquilo que o Senhor tem preparado para cada um deles. Ainda, Pai, que as preocupações ou as informações desta terra sejam tantas a ponto de tentar deslocar ou até mesmo impedir dessa mente compreender isso, Pai. Eu te clamo agora em nome de Jesus, despedace todo este laço do inimigo e faça com que cada informação seja, Senhor, praticada para que gere conhecimento. E este conhecimento gere vida para aqueles que estão vivendo conforme o seu querer, conforme a sua palavra. Que em nome de Jesus, que seja desfeito todo o mal, seja desfeito tudo aquilo que vem contra, Pai, a vida dos teus filhos, para que haja a compreensão e eles possam entender este propósito que leva, Pai, à vida eterna. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Assim, Pai, oramos a ti, Senhor. Oramos a ti, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólico Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.